Vamos lá, pessoal. Dando início, então, à nossa segunda aula de Direito Constitucional voltada para o concurso de Santa Catarina, banca FGV e carreira de cartórios. Eu sou o professor André Prudente Edini e hoje a gente vai falar aí de alguns temas bem interessantes. A gente vai falar sobre a organização do Estado, falando aí de União, Estados, municípios, vamos passar um pouquinho também pelo Distrito Federal e territórios, falaremos em administração pública a partir de princípios e servidores, voltado principalmente a parte notarial e registral, porque a gente sabe que a FGV ela gosta de cobrar de forma bastante específica, ela traz questões muito voltadas à área do concurso de fato. Então, a gente vai trazer aqui alguns temas bem interessantes para vocês, que só você que está assistindo aqui nossa aula no CERS que vai saber, mais ninguém, é só você. Então, pode confiar aí, mesmo que você não esteja gostando da aula, pelo menos dá uma olhadinha lá no PDF, que está muito completo, muito caprichado, tá? Você pode estar odiando o professor, a forma da aula, mas, pelo amor de Deus, olha lá o PDF que está muito caprichado. Foi aí uma semana só preparando o material de vocês, tá bom, pessoal? E terminaremos falando de Poder Legislativo. A gente vai falar aqui de Congresso Nacional. Ficou um pouquinho fora aqui do quadrinho, mas está dentro do Poder Legislativo, obviamente. O Poder Legislativo, nós não teremos tempo de encerrar hoje, né? A gente só vai começar, e aí na próxima aula a gente continua, para continuar falando aí dos poderes, tá bom? Vamos lá, então. Quando a gente fala de organização do Estado, a gente já viu na aula 1, né, a divisão do Estado brasileiro, nos entes federados, que são União, Estados, municípios e o DF, conforme a gente pode ver aqui no artigo 18 da Constituição. A gente vai começar falando da União, nosso primeiro tópico aqui, e qual que é o conceito de União para José Afonso da Silva? Congregação das comunidades regionais que vem a ser os Estados-membros. Então, quando se fala em federação, se refere à união dos Estados. No caso brasileiro, União dos Estados, Distrito Federal e municípios. Por isso que se diz União Federal. E aí, a nossa primeira grande questão aí. Há alguma distinção entre união e federação? Vamos dar uma olhadinha, então, o que fala o Guilherme Penha. Quando ele fala em união, ele fala que essa consiste na PJ de direito público interno, regida pelo direito constitucional, não reparem o risco torto, regida pelo direito constitucional, simbolizada pela entidade federativa contida na organização política administrativa da República Federativa do Brasil. Estamos falando aqui do conceito de união. E quando a gente fala em federação, é a pessoa jurídica de direito público externo. Estamos falando aqui, na verdade, de direito internacional público, sintetizada como Associação da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, titular de soberania e não de autonomia política. Então, a gente está falando, quando a gente fala na federação, a gente está falando principalmente no plano externo, né? Tudo aquilo que a gente viu com relação à federação na primeira aula diz respeito principalmente a essa forma de representação externa regida pelo direito internacional público e não pelo direito constitucional, que é o que estuda de fato a União de forma mais aprofundada, conforme a gente vai ver nessa aula, né? Então, naquela primeira aula, a gente falou principalmente ali de teoria geral do Estado, essa forma de representação externa, e hoje a gente vai vir já diretamente para o plano interno, falando bastante aí da União, tá bom? E depois dos demais entes. A gente vai começar aqui, a gente falou, na verdade, pontuar aqui sobre distinção União e Federação, e agora a gente chega no nosso ponto B, que a gente vai falar dos bens da União. Vocês podem perceber aí que a gente tem 11 incisos. Então, uma primeira dica já para as provas objetivas. Quando vier algum tipo de cobrança de bens, é muito mais fácil você saber, na verdade, os bens dos estados e dos municípios, né? Os municípios a gente vai ver que nem tem a previsão constitucional. E a maioria das questões, na verdade, vão trazer os bens da União, porque são a grande maioria. A gente vai perceber essa distinção, tá? Tem diversos aqui, e eu risquei dois, grifei dois, né, que são os dois que a gente vai ver mais detalhadamente, que são as terras devolutas e os terrenos de marinha acrescidos. Professor, por que a gente vai falar principalmente desses dois? Você resolveu aí, deu na sua cabeça? Não, é porque eles são os dois temas mais espinhosos no que diz respeito à atividade notarial registral. Vocês vão perceber, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre eles, que eles têm diversas particularidades e diversas dificuldades, tá? Não são temas fáceis, são até bem espinhosos, mas a gente vai tentar passar aí por eles, tá bom? Então, a gente tem aí todos esses 11 incisos, não vou ficar lendo de um em um, mas vocês podem ver que tem muita coisa. Recursos minerais, inclusive subsolo, potenciais de energia hidráulica, o mar, recursos naturais, enfim, muita coisa mesmo. E aí a gente tem aí o parágrafo 1º, que eu peço uma atençãozinha de vocês, porque ele sofreu alteração da Emenda Constitucional 102 de 2019.
assim que fala atualmente o parágrafo 1º. É assegurada, nos termos da lei, à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, a participação no resultado da exploração de petróleo e gás natural, recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e etc. Qual que é a grande diferença, então, com relação à redação antiga? A redação antiga, ela também trazia essa previsão e falava assim, bem como a órgãos da administração direta da União. Foi suprimido isso. Então, você não tem mais, na redação do parágrafo 1º, a questão dos órgãos da administração direta, somente os entes federativos, tá ok? Isso daqui, salvo engano, bastante ligado aos royalties, né? Não é uma matéria que tem tanta incidência, essa parte dos royalties em provas de cartório, mas pode ser uma pegadinha aí em função dessa alteração recente. E o parágrafo 2º, ele só traz que a faixa até 150 km de largura ao longo das fronteiras é considerada faixa de fronteira aí para a defesa do território nacional, tá? Vamos continuando, então? Aliás, antes da gente continuar, eu trouxe um detalhezinho aqui para vocês. Vejam, deixa eu ver se eu consigo riscar aqui. Vejam que o artigo 176, a gente já viu aqui no artigo 20, que os recursos naturais e os recursos minerais, como vocês podem ver aqui, risquei meio torto, mas aqui, são todos bens da União, correto? E aí, o artigo 176, ele fala o seguinte, no seu parágrafo 2º, é assegurada a participação ao proprietário do solo nos resultados da lavra, na forma e no valor que dispuser a lei. Então, o que significa isso? Quando você assiste aqueles filmes americanos, a gente vai ver isso aí na questãozinha, no próximo slide, você vê lá, por exemplo, Sangue Negro, Família Buscapé, né? O cara que vai, acha lá o petróleo e fica rico, milionário. No Brasil, não é exatamente assim. Por quê? Porque você só teria uma participação. Aquele bem, aquele recurso mineral, aquele recurso natural, tudo aquilo ali pertence, na verdade, à União. Você só tem assegurada uma participação. Ou seja, se o filme Família Buscapé fosse filmado no Brasil, acabaria nos primeiros 20 minutos, né? Quem já viu aí Sessão da Tarde vai se lembrar desse filme, quem for um pouquinho mais antigo como eu, tá? Então, por que eu falei que isso vai vir uma questão? Vejam aqui, uma questão bastante quente também, 2019, da OAB. Bento ficou surpreso ao ler, em um jornal de grande circulação, que um cidadão americano adquiriu fortuna ao encontrar petróleo em sua propriedade. Exatamente esse caso que eu estava falando dos filmes americanos, que são aí relativamente comuns. Situada no estado do Texas. Não é comum achar petróleo, tá, gente? É comum aparecer isso em filme americano. Oxalá fosse, né? Acresce-se que um amigo com formação na área de geologia tinha informado que as imensas propriedades de Bento possuíam rochas sedimentares normalmente presentes em regiões petrolíferas. Antes de pedir um aprofundado estudo geológico, então, o Bento buscou um advogado para saber quais seriam os seus possíveis direitos como resultado da extração de petróleo em sua propriedade. O advogado respondeu corretamente a Bento que, vejamos aqui as alternativas. A. Poderá, por ser proprietário do solo e por extensão do subsolo de sua propriedade, explorar per se a atividade, auferindo para si os bônus e ônus econômicos advindos da exploração. Veja o que essa alternativa A ela tenta fazer. Ela tenta te confundir com aquela previsão do direito civil, de que tudo que se incorpora ao subsolo pode ser do dono do solo, mas, na verdade, quando a gente fala aqui desses recursos naturais, conforme a gente viu ali na previsão do artigo 18, na verdade, pertence à União. Então, essa alternativa está incorreta, tá? B. Receberá indenização justa e prévia pela desapropriação do terreno em que se encontra a jazida, mas não terá direito a qualquer participação. Não, isso daqui, a indenização justa e prévia, diz respeito exatamente à desapropriação para outros fins, não para esse tipo de exploração, tá? Na verdade, é exatamente o oposto da nossa previsão. Alternativa C, terá assegurada, nos termos estabelecidos pela via legislativa ordinária, participação nos resultados econômicos decorrentes da exploração da referida atividade em sua propriedade. Então, é exatamente aquilo que a gente viu, né? O artigo 18 traz ali os bens da União, entre eles os recursos minerais e os recursos naturais, e o artigo 176, se não me engano, vejamos aqui, exatamente, o artigo 176 traz essa previsão da participação. Então, a alternativa C é a nossa alternativa correta. Vamos ver aqui ainda a alternativa D. Não terá direito a qualquer participação. Só disso daqui a gente já arrisca. Então, vocês
Podem perceber aí, novamente, que a FGV ela gosta não apenas de cobrar a letra da lei, mas ela traz raciocínios em cima daquela letra da lei, tá? Por isso aí, uma certa dificuldade em algumas questões da banca FGV. Continuando aqui falando de bens. Então, como eu mencionei, importante para provas de cartório. A gente vai falar, em primeiro lugar, sobre os terrenos de marinha. Conforme nós vimos, eles são, de fato, de propriedade da União, mas a sua regulamentação é dada pela Lei 9.760. Isso já caiu em provas de cartório, tá, gente? Se não me engano, recentemente, em prova de segunda fase do Rio Grande do Sul, e há uma tendência que venha uma cobrança também, eventualmente, em provas de primeira fase, principalmente pelo fato da banca FGV gostar de se aprofundar em determinados temas. E a definição vem justamente aqui no artigo 2º. São terrenos de marinha em uma profundidade de 33 metros, medidos horizontalmente para a parte da terra da posição da linha do pré-mar médio de 1831. O que significa isso? Que a medição foi, de fato, pasmem, em 1831, a linha do pré-mar médio. Não foi a maré mais alta, nem a maré mais baixa, né? Foi o pré-mar médio. Inclusive, eu fui questionado sobre isso na minha prova oral, agora em São Paulo, em 2019, salvo engano, né, que foi a prova, não, 2018, perdão, a prova oral pelo Jorge Taqueda, uma referência aí do direito registral imobiliário, e ele me perguntou justamente a definição aí dos terrenos de marinha e a sua forma de medição, para vocês verem como esse tema está bastante em voga aí, tá? Qual que é o problema de ter sido medido isso em 1831? Que provavelmente não é mais a mesma essa medição, né? Então, às vezes, você acha que você tem um terreno particular e, na verdade, você tem um terreno de marinha, e vice-versa. Você está tendo ali uma ocupação, uma enfiteusa, enfim, a gente vai ver aí esses institutos, você acha que, na verdade, é um terreno de marinha, quando pode muito bem ser particular. Pode ter ocorrido qualquer tipo de alteração aí nessa medição, né? A gente está falando aí de mais de 200 anos. Perdão, quase 200 anos, né? A conta agora foi bem ruim. 190 anos quase, tá? A parte disso, o que significa, então, quando há alguém nesses terrenos de marinha? Eu trouxe aqui 2 textos bastante interessantes, bem voltados também aí, à prática, né? Para a gente perceber que, na verdade, aqui as possibilidades são ocupação ou enfiteuse. Deixa eu refazer esse círculo, né? Enfiteuse e ocupação. Por quê? Porque os imóveis situados nessa área citada, que são os terrenos de marinha, na verdade são de propriedade da União. Os donos, na verdade, são detentores do domínio útil. Ou seja, se existe um particular naquele terreno de marinha, ele não é proprietário. Ou ele é um enfiteuta ou um ocupante, tá? A gente vai dar uma olhadinha aqui nesses 2 institutos para a gente entender de forma um pouquinho melhor. E prestem atenção também em alguns aspectos. Quando a gente fala em ocupação, a gente está falando em direito pessoal. Ou seja, a União, por alguma liberalidade, mera tolerância de uso, né, ela deixa que o particular ocupe o seu imóvel. Quando a gente fala de direito pessoal, então, direito obrigacional, ele não tem entrada no folho real, né, não tem entrada no registro de imóveis. Ao passo que a enfiteuse, como a gente vai ver aqui, é um direito real e perpétuo de possuir, usar e gozar coisa alheia e empregá-lo na sua destinação. Então, a gente já viu aqui que é um direito real, né? Novamente bastante torto aí, mas vocês devem se lembrar, inclusive, que são proibidas novas enfiteuses, exceto nos terrenos de marinha, justamente isso daí. Isso daí traz muita polêmica, é um tema bastante espinhoso, como eu mencionei, tá, gente? Eu fui tabelião de notas no Pará e a gente tinha alguns casos lá de pessoas que ocupavam terrenos da União, inclusive terrenos de marinha, né? Principalmente ali mais para o lado de Belém, há muitos desses casos. E algumas vezes eles não são regulamentados, né, pelo órgão lá da SPU, do Patrimônio da União, que deveria fazer tudo certinho e às vezes acaba sendo muito enrolado. Então a pessoa não tem a certeza daquele título, desse direito real de enfiteuse. E para passar isso para um terceiro também é bastante complicado, porque precisa da anuência da SPU, que é super demorada, mas enfim, o que eu quero que vocês entendam é isso. O que o particular pode passar é o domínio útil, na verdade. Ele não vai passar a propriedade, conforme a gente viu aqui, tá? Ele tem somente esse direito real de uso, gozo e de posse. Ele não tem a propriedade de fato do bem. Essa propriedade continua sendo da União. Esses são os aspectos importantes, então, quando a gente fala isso. Em primeiro lugar, não há possibilidade de uso capião, né?
já que são de propriedade da União, a gente tem aqui no artigo 200 que os bens da União, de qualquer natureza, não são sujeitos ao uso capião, ainda que sejam bens dominiais, ainda que não estejam sendo utilizados para uma finalidade pública, eles não são passíveis de uso capião. E tem essa previsão também no Código Civil. Súmula 496 do STJ, os registros de propriedade particular de imóveis situados em terrenos de marinha não são oponíveis à União. Ou seja, você pode até ter aquele título, aquele registro de propriedade particular, mas ele não é oponível à União, somente a terceiros. Você não é proprietário daquele imóvel da União, você é um mero possuidor, tá bom? Enfiteuta, enfim. Segundo aspecto importante aqui, então. Com a lei de regularização fundiária, lei 13.465, essa lei cai em concurso, professor, despenca. Se você não souber essa lei, não vou falar para você não fazer a prova, mas com certeza você vai perder muito na prova, porque essa lei aí, ela alterou diversos institutos, ela trouxe a questão da legitimação fundiária, enfim, você tem que engolir essa lei, tá? Basicamente é isso. Com a lei da regularização fundiária, a gente teve uma facilitação na venda desses imóveis aos particulares, dispensando-se até eventual licitação. Então, no caso aqui da ocupação, vocês podem ver, trouxe aqui um texto do IRIB, da Bianca Castelar, que é lá de Joinville, se não me engano, registradora de imóveis, e ela trouxe que a lei facilitou a venda direta ao ocupante no âmbito da regularização fundiária. Se antes era prevista a licitação, agora a gente tem uma dispensa disso. E também o caso da transferência gratuita aos ocupantes, para que sejam isentos de taxas de ocupação, tá? Então, mesmo esses terrenos de marinha, que antes a gente tinha uma dificuldade muito maior, caso fosse ocorrer algum tipo de alienação por parte da União, atualmente a gente tem uma facilidade muito maior em função da lei de regularização fundiária, tá? Esses institutos aí são muito importantes, com certeza vocês vão ver nas aulas de direito notarial e registral, e eu peço para vocês encarecidamente muito cuidado e muito carinho com essa lei 13.465, que ela veio de fato para facilitar a regularização dessas ocupações de áreas públicas e acaba resvalando nessa parte dos terrenos de marinha, tá? São institutos bastante importantes. Já no caso da enfiteuse, o que pode ocorrer é a remissão do aforamento, tá? Com a venda pela União, que é o senhorio direto, ou seja, o proprietário de fato, né? O particular somente o enfiteuta, do domínio direto ou iminente, que corresponde a 17% do valor do imóvel. Tem tudo isso na Lei 9.760, tá, gente? Conforme eu mencionei para vocês, isso foi cobrado recentemente, até mesmo em provas de segunda fase, como foi o caso do Rio Grande do Sul. Não me recordo se foi na primeira ou na segunda prova, porque a primeira e segunda fase do Rio Grande do Sul foi anulada e depois foi feita uma nova prova, a segunda fase, tá? Não lembro qual das duas que foi cobrado isso. Os impostos relativos à ocupação e à enfiteuse são justamente aqui o laudemio foro na enfiteuse e a taxa de ocupação na ocupação, né, como é óbvio aí. E vocês viram ali, vamos voltar aqui, 18, perdão, no artigo 20, eu não sei porque eu estou com o artigo 18 na cabeça, que quando ele fala em terrenos de marinha, fala também em seus acrescidos. Então vamos dar uma olhadinha aqui para a gente finalizar essa parte. Quais que são os terrenos acrescidos de marinha? Também tem a resposta no Decreto-Lei 9.760. São aqueles que se tiverem formado, de forma natural ou artificial, para o lado do mar ou dos rios e lagoas, em segmento aos terrenos de marinha. Então são aqueles que, de certa forma, se incorporam aos terrenos de marinha, tá ok? Chegamos com isso ao nosso segundo item aqui, que eu chamei a atenção, quando a gente vai falar dos bens da União, que são as terras devolutas. Antes de mais nada, então, vamos entender o que são essas terras devolutas, né? Por que a nomenclatura devoluta? Devoluta vem de devolvida. Por quê? Quando das concessões das sesmarias, o Estado ele acaba entregando esse título aos particulares, né? Por quê? O intuito da coroa era justamente a ocupação do Brasil, era que os particulares ocupassem aquelas terras e fizessem delas algo, né? Que o Brasil fosse de fato ocupado. É quase uma função social da propriedade naquele tempo, né? E o que previam esses títulos de sesmarias? Que caso os particulares não utilizassem as terras, elas seriam devolvidas ao Estado.
E a partir da independência, essas terras que, na verdade, haviam sido previamente devolvidas à coroa, elas passaram a integrar a República Independente do Brasil, tá? Então, é uma forma aí da gente já começar a compreender o conceito de terras devolutas. Eu trouxe aqui também mais um conceitinho para vocês. São terras públicas sem destinação de uso especial ou comum, terras, na verdade, tidas como bem dominical, as quais podem ser alienadas ou vendidas desde que observadas as exigências legais. Eu trouxe aí, na verdade, algumas características dela já dentro deste conceito, né, que são bens dominicais, mas acho que com essa explicação aí das concessões de sesmarias fica mais claro para a gente visualizar, tá bom? Dois pontinhos aqui também que eu chamo a atenção de vocês, com relação a essa questão das terras devolutas, né, é que muita gente, às vezes, acaba pensando até de forma meio automática. Se uma terra não está, uma propriedade, né, não está registrada, significa que ela é uma terra devoluta? Não necessariamente, né? Tem até doutrina que entende pela presunção de que aquilo que não está registrado seria do Estado, mas, na verdade, não é bem assim, porque pode ser que, na verdade, aquela terra tenha sido sempre de propriedade de particulares e simplesmente não tenha sido levada a registro. Isso acontece, né? Não é o correto, não é o ideal. No mundo ideal estaria tudo registrado, tudo certinho, amarrado, o que é particular e o que é do Estado, mas a gente sabe que na prática não é assim que ocorre. Em segundo lugar, mudando aí diametralmente, né? Se não está registrado, se o Estado não registrou, significa que não é dele? Também não é isso. O Estado ele não tem essa obrigatoriedade de registro. Então, por que o Estado registra as suas terras? Em primeiro lugar, até por uma questão de organização, pelo próprio registro, pelos efeitos do registro, e mais importante do que isso, até pela disponibilidade. Se o Estado tiver um interesse em alienar essas terras devolutas, que, como nós vimos, são bens dominicais, ou seja, passíveis de alienação, então é necessário que o Estado faça esse registro para que só depois ele tenha disponibilidade, para que só depois ele possa alienar, tá? A gente sabe que às vezes tem algumas jurisprudências que acabam saindo um pouquinho desses princípios registrais, né, imobiliários, mas grosso modo, o correto é isso, tá? Que tem esse registro, tanto para fins de certeza e disponibilidade, quanto até mesmo para fins de organização, para o Estado e para os particulares saberem exatamente a amarração dessas terras, tá ok? Vamos, então, para o nosso próximo tópico. Passamos aqui a parte dos bens e agora a gente chega aqui na parte das competências. Vocês devem se lembrar que na primeira aula eu mencionei que as competências despencam em concursos públicos. Então, artigos ali 21 a 24, eu peço para vocês especial atenção. Falando especificamente da União, a gente tem a competência administrativa e a competência legislativa. Administrativa é atos de administração, atos materiais, atos de execução. E competência legislativa, obviamente, para legislar, para criar leis. A competência administrativa, a gente vai dividir aqui ela em exclusiva, a do artigo 21, e comum, do artigo 23. Exclusiva, como o próprio nome já diz, somente da União e de mais ninguém. Comum, que faz parte não apenas da União, também é comum aos outros entes. Competência legislativa, a gente tem a competência privativa e a gente tem a competência concorrente. Não reparem aí esse risco, tá? Então, privativa e concorrente. Grande diferença aí entre exclusiva e privativa. Exclusiva significa indelegável, é só dela e ponto final, de mais ninguém. Quando a gente fala em privativa, significa que há a possibilidade de delegação. E na concorrente a gente vai ver aí também mais alguns detalhezinhos aí com relação ao artigo 24 para daqui a pouco. Deixei aqui em letras menores, que tem também uma divisão das competências tributárias nos artigos 153 e 154. Como não é o escopo aqui nosso, essa parte tributária, eu trouxe só essa citação, mas claro que você vai ver isso muito melhor em direito tributário, tá ok? Como eu mencionei aqui, artigo 21, compete à União diversas coisas, né? Competência administrativa exclusiva, e como eu mencionei, se ela é exclusiva, não pode nem ser delegada, né? Tem diversas coisas, veja aqui, manter relações com estados estrangeiros, declarar a guerra e celebrar a paz, assegurar a defesa nacional, permitir, enfim, tudo verbos, são todos um agir ou um fazer da União em matérias de interesse nacional. Então, vocês podem perceber que quando a gente está falando da competência administrativa exclusiva, a gente fala deste agir, deste fazer, deste executar por parte da União.
ok? Só um adendo, essa competência administrativa material também vai ter esses verbos nucleares aí, na competência comum também, conforme a gente vai ver aqui, tá? A grande diferença, vejam vocês, é que a gente fala em matérias de interesse nacional, quando a gente fala da competência exclusiva, enquanto quando a gente fala da comum, a gente vai ter um interesse aí mais alargado, um interesse que acaba abarcando também interesses dos próprios estados e municípios. Então, vejam aqui vocês o tipo de distinção, né? Inciso 1, manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. Não teria nem sentido, né? Você imagina o estado de Santa Catarina que vai lá participar como um ente federativo, como um estado único, participar de uma reunião da ONU. Claro que não, né? Isso é matéria da União, a União que vai representar o Estado brasileiro lá fora, tá? Então, essas relações aí fazem parte da União. Declarar guerra e celebrar a paz, mesma coisa. Quando a gente está falando da União, então, são esses itens de interesse nacional. Enquanto quando a gente fala em competência administrativa ou material comum, a gente já está falando de fazeres, de agires, eu não tenho a menor ideia o plural desses dois verbos, de formas de se agir e de se fazer que digam respeito a todos eles. Percebam aqui, por exemplo, zelar pela guarda da Constituição. É claro que é um interesse comum, né? Todos os entes têm interesse em manter a guarda da Constituição, em zelar por ela. Das leis, das instituições, mesma coisa. Cuidar da saúde e assistência pública, isso não é um interesse único da União, isso é interesse de todos, tá? Então, todos vão agir neste sentido. Por isso que eu falei, eu peço para vocês especial atenção aí nesses artigos 21 a 24, porque eles realmente despencam em concurso. E agora a gente mudou. Agora a gente veio aqui para competência legislativa privativa. Vejam aqui que, na verdade, ela é delegável, então, tá? Parágrafo único deste artigo. Lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. Então, essas leis podem ser delegadas, desde que por lei complementar. Percebam aqui que a grande cobrança desse artigo ele vem principalmente nessa parte mais jurídica mesmo, mas na parte das matérias que nós acabamos estudando de fato. Então, tem um pequeno mnemônico aqui que é o capacete de PM. Quando a gente fala, então, dessa competência privativa da União, a gente pode pensar em direito civil, agrário, penal, aeronáutico, comercial, eleitoral, trabalho, espacial, processual e marítimo. Uma grande pegadinha de concurso é esse processual aqui, em contraponto ao procedimental, que este sim é matéria comum. Basta você pensar que o Código de Processo Civil ele é de fato nacional, né? Ele foi expedido, foi promulgado pela União, pelo Congresso Nacional, com sanção do presidente da República, etc. Enquanto a gente pensa nos códigos de normas, eles são estaduais, há procedimentos também nacionais, que são da parte da União, como, por exemplo, a Lei 8.935, a Lei 6.015, e os códigos de normas, eles trazem os procedimentos mais específicos. Então, você nunca mais vai cair nisso, tá? Quando a gente fala em processo, competência privativa da União. Quando a gente fala em procedimento, competência comum, tá ok? Voltando aqui. Então, vejam aqui, quando a gente fala competência concorrente, a gente tem diversas coisas aqui, né? Inclusive procedimentos em matéria processual. Vejam aqui, você nunca mais vai cair nessa pegadinha, tá bom? O inciso 11 aqui, eu falei comum, mas na verdade estamos falando aqui de competência legislativa concorrente, tá ok? Agora vejam vocês que interessante os parágrafos aqui que nós temos do artigo 24 da competência legislativa concorrente. Parágrafo 1º. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Então, volta aqui aquilo que eu estava falando. Quando a gente fala da Lei 6.015, Lei de Registros Públicos, ela tem diversos procedimentos, mas ela traz esses procedimentos de forma geral, de forma genérica. Por isso que nós temos os códigos de normas dos estados, que eles é que trarão este procedimento de maneira mais específica, tá?
A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. A gente vai ver, quando a gente for falar dos Estados, o que é essa competência suplementar de forma mais específica, mas é basicamente isso. Quando a União não legisla, os Estados podem legislar, tá? Ou melhor, na verdade, eu falei da residual para vocês. Na verdade, independente da legislação da União, de quando a União legisla, os estados também suplementam, como foi esse caso agora que eu acabei de citar dos códigos de normas, tá? A gente está chegando aí em 30 minutos, eu vou continuar no próximo bloco, tá bom, pessoal? Até daqui a pouquinho. Continuando aqui, nosso segundo bloco, continuando falando sobre a organização do Estado, especificamente a União, estávamos aqui no ponto das competências, o ponto C. Então vamos lá, os parágrafos aqui, conforme nós estávamos lendo. Parágrafo 2º, a competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados, ou seja, as normas gerais são primeiramente, né, de forma inicial, da União, e os Estados suplementam essa competência, eles complementam, como, por exemplo, detalhando essa norma de âmbito geral. Eu vou dar um exemplo, daqui a pouco vocês vão entender e visualizar de forma um pouquinho melhor, tá? Parágrafo 3º. Inexistindo lei federal, o Estado exerce a competência legislativa plena, ou seja, tanto essas normas mais específicas, essa suplementação, quanto a parte genérica, a parte geral. A competência total passa a ser dos Estados. E se vier uma lei federal, a superveniência de lei federal sobre normas gerais, ou seja, não existia uma norma geral, né? A União não tinha promulgado uma lei de normas gerais, e o Estado exerceu a sua competência plena, e posteriormente veio uma lei federal sobre normas gerais. Dessa forma, suspende-se a eficácia da lei estadual no que ele for contrário. Se não for contrário, elas podem subsistir também, tá? Vejam que fala em eficácia e não vigência. Vamos tentar visualizar isso aqui, do que a gente está falando. Vamos imaginar, então, o seguinte, nós temos lá a Lei 6.015, Lei de Registros Públicos. Ela é uma lei geral, genérica, ampla, ela traz essas normas gerais sobre registros públicos, correto? Lá está falando que os registros civis de pessoas naturais terão livro A para nascimentos, livro B para casamentos, B auxiliar para casamento religioso com efeitos civis e assim por diante. Os estados, eles não podem ir contra isso, não pode vir uma lei estadual falando o registro civil vai ter apenas um livro que vai se chamar livro geral e que vai englobar todas as especialidades. Não, por quê? Porque já existe essa lei geral, que é a Lei 6.015. Vamos imaginar que não houvesse essa Lei 6.015. Nesse caso, essa lei estadual poderia existir? Poderia, claro, né? Poderia vir uma lei falando que o RCPN vai ter só um livro chamado livro G, livro geral, vai constar ali nascimento, casamento, óbito, tudo aquilo. E se posteriormente, vamos supor, foi promulgada essa lei estadual, né? Vamos imaginar aí um código de normas mesmo, né? Com muitas especificidades sobre esse livro, né? Falando a forma que que ele vai contar com papel de segurança em todas as suas folhas, né? Uma norma bastante específica. Ele foi promulgado agora em 2020, vamos imaginar como uma lei estadual, no estado de Santa Catarina, e depois que foi a lei de registros públicos, vamos imaginar, né, em vez de 6.015, vai ser lei 14.100, e ela trouxe essa previsão dos livros A, B, C e D. Então, essa parte genérica da lei estadual, que previa só o livro G, geral, ela perde a eficácia, não significa que ela perde a vigência, ela somente deixa de ser eficaz. Então, tudo aquilo que complementava a norma geral vai continuar subsistindo. Aquilo lá que vai ser tudo em papel de segurança vai continuar existindo. Mas aquele livro G geral, ele deixa de existir para que passem a ser os livros previstos na Lei de Registros Públicos de 2021, no nosso exemplo hipotético aqui, né? A, B, C e D, conforme eu mencionei aqui. Então, a superveniência de lei federal sobre normas gerais simplesmente suspende a eficácia da lei estadual. Vamos complementar, então, imaginemos agora que essa lei 6.015, né, vai ser lei 14.000 e tanto, ela, em 2022, ela foi declarada inconstitucional, ela tinha lá um vício formal, alguma coisa. O que acontece com a lei estadual? Ela volta a ter todos os seus efeitos, porque ela apenas estava ineficaz naquela parte, tá? Eu acho que com esse exemplo dá para a gente visualizar bastante bem esses parágrafos aqui com relação às competências. Aí a gente chega na competência legislativa concorrente,
a gente continua aqui falando da competência legislativa concorrente e a gente chega no mnemônico do professor Paulo. Ele fala bastante desse PUTEFO, que é relativamente fácil de lembrar, né? Direito penitenciário, urbanístico, tributário, econômico, financeiro e orçamento. Esse mnemônico diz respeito somente aos incisos 1 e 2, tá, do artigo 24, que diz respeito à competência legislativa concorrente, mas ajuda bastante. E aqui, aquilo que eu expliquei para vocês, com relação à legislação, simplesmente estabelecer as normas gerais. Com isso, a gente chega em uma questão importante aqui, que é a questão dos emolumentos. A fundamentação legal dos emolumentos, ela vem tanto da Lei de Registros Públicos, a Lei 6.015 que a gente estava conversando, a 8.935, a Lei dos Notários e Registradores, e também uma regulamentação pela própria Lei dos Emolumentos, que é a Lei 10.169. Percebam, portanto, que essas leis aqui, elas são justamente as que trazem as normas gerais, né? Aquilo que a gente estava falando, vem diretamente de uma lei nacional promulgada pela União. E cada estado possui também as suas próprias tabelas, ou seja, cada estado membro e o Distrito Federal, no caso, né, possui uma lei própria e uma tabela de emolumentos própria. É claro que elas sempre vão respeitar as normas gerais da Lei 10.169, que trata dos emolumentos, aqui, a própria Lei dos Emolumentos, vai respeitar a LNR, a Lei dos Notários e Registradores, e a Lei 6.015. Mas essas especificidades vão vir justamente da legislação estadual. É claro que é um pouquinho mais complexo, porque os emolumentos eles têm natureza tributária, tá? Mas ali também na parte tributária há também essa competência aí concorrente, essa legislação, essa competência legislativa concorrente e essa competência suplementar dos estados e do Distrito Federal. Nós temos aqui ainda um julgado bastante importante, o RE 116.208 de Minas Gerais. Agora já está um pouquinho antigo, mas foi a partir desse julgamento que ficou entendido, quer dizer, já havia, né, esse entendimento doutrinário também, mas que ficou consagrado que os emolumentos têm natureza de taxa. A gente sabe que sempre teve diversas correntes para explicar a natureza dos emolumentos, e a partir da decisão do STF, que depois foi reiterada em outros julgados, ficou definido que, de fato, os emolumentos têm natureza de taxa. Por isso que hoje a gente não tem mais tanta discussão sobre a natureza deles, embora hajam aí algumas controvérsias ainda, especialmente para a primeira fase, o entendimento, óbvio, é que os emolumentos têm natureza de taxa, tá bom? Isso você não vai errar. Com isso, encerramos a parte da União, chegamos aqui ao nosso segundo tópico dentro da organização do Estado, que são os Estados Federados. Meus riscos hoje estão saindo, está difícil sair alguma coisa reta, mas falaremos sobre os Estados Federados. Um dos entes federativos que tem autonomia, conforme a gente já viu, e essa autonomia ela é expressa em 3 aspectos, né? Financeiro, administrativo e político. Então, eles têm capacidade de auto-organização, autogoverno e autoadministração e autolegislação, conforme nós veremos. Importante ainda a gente apontar que o Estado-membro ele detém o poder derivado decorrente, tá bom, pessoal? Onde que nós vamos perceber isso? Aqui no artigo 25, os Estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, ou seja, eles mesmos são responsáveis por sua própria Constituição. Isso faz parte da capacidade de autogoverno e também autolegislação deles, né? E vamos aqui falar do primeiro tópico, a gente vai seguir mais ou menos a estrutura que a gente utilizou para falar da União e falaremos inicialmente dos bens dos estados. A partir aí da leitura do artigo 26, vocês podem perceber que a gente tem muito menos bens dos estados do que nós temos da União, né? Vocês lembram lá que a lista da União era bem extensa, por isso que eu falo para vocês que nas provas objetivas, se você precisar de um eventual chute técnico, a tendência é que os bens sejam, claro, da União. Aqui, entre os bens dos estados, nós temos águas superficiais ou subterrâneas, fluentes emergentes, etc., ressalvados, neste caso, as decorrentes de obras da União. 2. As áreas nas ilhas oceânicas e costeiras que estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob domínio da União, municípios ou terceiros.
3, as ilhas fluviais lacustres não pertencentes à União. E 4 também, terras devolutas não compreendidas entre as da União. Ou seja, além de já ter muito pouco, ainda se exclui dentro daquelas que são características dos estados, as que já são de propriedade da União, tá bem? Vamos chegar aqui ao nosso ponto B, na verdade aqui está como A, mas é o ponto B, tá? Falando dos estados, que é o caso de formação e extinção dos estados, que a gente tem aqui a previsão no artigo 18, a partir aqui do parágrafo 3º, que os estados eles podem se incorporar, se subdividir ou se desmembrar para se anexar a outros. Como é que vai funcionar isso? Eu até grifei aqui, porque a leitura é bastante importante, e a gente vai ver o funcionamento. Em primeiro lugar, as formas, né? Quando a gente está falando formação e extinção dos estados, pode ser por fusão, os estados se incorporam, ou seja, aqueles 2 estados que existiam deixam de existir e dão lugar a um novo estado. Imaginem que São Paulo e Minas Gerais se fundem e dão lugar ao Estado Supremo do Sudeste, qualquer coisa do gênero, né? Minas Paulo, sei lá, algum nome novo, tá? Isso seria a fusão. Cisão, os estados subdividem-se, podem subdividir-se, aqui ficou escrito errado, mas eles podem subdividir-se e com isso dão lugar a 2 ou mais estados novos que não existiam. Desmembramento, que pode ser tanto por formação quanto por anexação. Qual que é a diferença? No caso da formação, uma parte de um estado é desmembrada e se cria um novo estado que não existia. Foi o caso, por exemplo, do estado do Tocantins, né? Que veio nos termos do artigo 13 do ADCT. E no caso do desmembramento por anexação, uma parte do estado que é desmembrada para se anexar a outro que já existe, ou seja, aquele estado continua existindo e tem anexado a si uma nova parte de um outro estado que veio de um outro estado que já existia, tá bom? E quais são os requisitos aqui, né? A gente falou aqui das formas da formação e extinção, e a gente vai ver agora os requisitos. Em primeiro lugar, plebiscito. Quem que vota? População interessada, ou seja, a população que juridicamente sofrerá os efeitos. É claro que, assim, se você for colocar, grosso modo, interessado, todo mundo do Brasil pode sofrer algum tipo de efeito, tá? Mas aqui a gente fala em diretamente interessado. Quem vai sofrer os efeitos de forma direta, e não reflexa ou indireta. Lei complementar, aqui a exigência da lei complementar, não pode ser qualquer lei, tá? Não é uma lei comum, lei ordinária. Aqui a gente fala especificamente em lei complementar, que tem um quórum diferenciado de votação. E nós temos ainda um terceiro requisito, que está presente no artigo 48, inciso 6, ouvidas as respectivas assembleias legislativas, ou seja, as assembleias dos próprios estados que fazem parte desses estados interessados, né? Não são todas as assembleias legislativas do país, novamente, somente aquelas diretamente interessadas, tá? Com isso, a gente dá uma olhadinha aqui, sim, só um ponto que é importante, o caráter da audiência, né, desse parecer aí das assembleias legislativas, não é vinculante, é meramente opinativo, tá? O Congresso Nacional não fica vinculado, esse projeto de lei complementar, ele não está vinculado a opinião que vai ser exarada pelas assembleias legislativas, mas tão somente é obrigado a ouvi-las, a ter essa audiência. Vamos para uma questãozinha da Prefeitura de Niterói, analista. A população do norte do estado Alfa, insatisfeita com a grave crise econômica e notória incompetência do governador do estado, aprovou em plebiscito o desmembramento do referido território do estado Alfa e a sua incorporação ao estado Beta. Então, a gente viu aí, né, o desmembramento por meio da incorporação, aquele segundo caso que a gente viu ali de desmembramento. Ato contínuo, os governadores dos estados Alfa e Beta editaram um ato conjunto, sacramentando o desmembramento e a consequente incorporação. À luz da sistemática constitucional, referido procedimento está. Com certeza vocês já perceberam aí que aconteceu alguma coisa errada, né? A gente viu aqui nos requisitos, vamos voltar lá. A gente tem como requisito a audiência aqui das assembleias, ok. A lei complementar por parte do Congresso Nacional e o plebiscito. A gente só teve, nesse caso narrado aqui, o plebiscito e a audiência das populações, o que foi também aprovado pela população, né, dos 2 estados. Mas nós tivemos, na verdade, um ato dos governadores, e não um ato do Congresso Nacional, como é o projeto de lei complementar, que deveria ser do Congresso Nacional. Com isso, a gente consegue enxergar aqui que a alternativa E que é a correta, né?
à luz da sistemática constitucional, o referido procedimento está incorreto, pois, além da aprovação pela população diretamente interessada, é necessária a aprovação do Congresso Nacional por lei complementar e não dos governadores. Isso é óbvio, né, gente? A gente está falando aí de todo um pacto federativo, de toda uma criação e extinção de estados que, de uma forma ou de outra, afetam diretamente a União e todo o Estado brasileiro. Então, obviamente, a gente precisaria aí, de uma aprovação do Congresso Nacional por lei complementar, conforme. Com isso, nós podemos falar aqui sobre a questão das competências, né? Nosso item C aqui agora. Hoje está meio difícil fazer esses círculos, né? Mas uma hora a gente consegue. Vamos lá. Então, falando aqui sobre a competência dos estados. Agora a gente fala na competência administrativa, a competência material. Nós já havíamos falado ali no caso da União, né, que a competência administrativa ela diz respeito a um agir, a um fazer, a um executar, e vai ser a mesma coisa com relação aos estados. Nós temos, então, a competência comum do artigo 23, que nós já vimos, e temos também a competência residual, vejam aqui ao lado, parágrafo 1º do artigo 25, né? São reservadas aos estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. Ou seja, tudo aquilo que não é vedado, que não faz parte da vedação da Constituição, acaba de forma residual, fazendo parte do escopo material do Estado, tá ok? Já na competência legislativa, nós temos aqui a competência expressa, que é justamente aquela do caput do artigo 25, né, que, conforme nós vimos, diz respeito à própria capacidade de auto-organização dos Estados-membros, a elaboração de suas constituições, as leis que adotarem, né, claro que observados aí todos os princípios da Constituição. Temos também aqui a competência legislativa residual, esse mesmo parágrafo 1º aqui que nós vimos do artigo 25. Nós temos a possibilidade da competência legislativa delegada pela União, que é aquela do próprio artigo 22, parágrafo único, em que a União autoriza os estados a legislar sobre questões específicas, né? A gente viu lá que a competência da União é privativa, quando a gente fala da competência legislativa, e não exclusiva, ou seja, quando é privativa, é possível essa delegação. Então, seria esse caso aí de lei delegada, tá? Ao contrário da competência material exclusiva da União, que não admite delegação. Aqui, quando a gente fala da legislativa, vamos grifar aqui, neste caso, sim, é possível essa delegação, conforme o artigo 22, parágrafo único, que nós já vimos. E, por último, nós temos também a concorrente, eu até esqueci de colocar aqui no quadrinho, não veio concorrente suplementar. Não vou constrangê-los com a minha caligrafia novamente, tentei colocar bem mais coisa nos slides para eu não ter que ficar escrevendo, tá? Mas é justamente o artigo 24 que a gente viu ali o caso da União, nas competências da União, e eu expliquei para vocês também a competência concorrente e a competência suplementar. Foi aquele caso ali que eu até exemplifiquei para vocês, no caso da Lei 6.015, eventuais leis estaduais e etc. Tá bom? Por isso que eu não vou me aprofundar novamente aqui com vocês nisso, mas espero que tenha ficado bastante claro. Com isso, a gente consegue encerrar essa parte aqui dos estados e partir para os municípios. Eu sei que acaba ficando bem acelerado, tá, gente? Mas como eu mencionei já na primeira aula, nós temos somente 5 encontros e a gente tem muita matéria. Então, a gente ainda tem que falar aqui nessa aula, para encerrar a organização do Estado dos municípios que a gente vai ver agora, Distrito Federal e territórios, vamos falar um pouquinho de intervenção para que a gente possa partir aí para a parte da própria administração pública, mais alguns detalhezinhos aí que eu prometi para vocês, tá? Vamos lá. Falando agora dos municípios. Artigo 29 da Constituição, que traz essa primeira regra aí dos municípios, que fala que rege-se por lei orgânica, votada em dois turnos, com interstício de 10 dias, traz aqui todas as regras procedimentais, tá? Por José Afonso da Silva, essa lei orgânica do município equivale a uma Constituição. E aí eu pergunto para vocês, município possui o poder constituinte? O entendimento majoritário é que não, e tem aqui a explicação. O município ele dispõe de poderes constituídos e não de um poder constituinte derivado, né? Ele não vai promulgar uma Constituição. A lei orgânica ela pode até fazer, às vezes, de Constituição e equivaler a uma, mas ela não tem esse poder constituinte derivado decorrente institucionalizador, como o tem os estados, tá? Então, o município aqui a gente vai falar em lei orgânica e não e falaremos na ausência desse poder constituinte, mas tão somente
uma possibilidade de um poder constituído para que se promulgue essa lei orgânica aí. Esse entendimento, inclusive, é corroborado pelo STF. Por isso que, numa prova objetiva, vocês podem ir aí com muita segurança, com muita certeza, na opção que fala que o poder, que o município não detém o poder constituinte derivado, tá ok? Bens do município. Professor, você deixou em branco esse slide, você errou? Não, deixei em branco para você visualizar. Isso daqui é tudo que tem na Constituição sobre bens municipais. Nada. A Constituição não traz essa previsão dos bens municipais. Então, o município não possui bens, professor? Não, também não é tão grave assim, tá? Eu trouxe aqui para vocês, no caso dos municípios, a gente tem como base principalmente o artigo 98 do Código Civil, já que a Constituição é silente quanto a eles. Por isso também que nas provas objetivas, aquilo que eu falei para vocês novamente, a União tem muito mais bens na Constituição comparado com o município, infinitamente mais, já que ele não tem nenhum, né? Então, é uma prova de direito constitucional muito mais seguro em um eventual chute técnico, caso você não saiba do que se trata especificamente, você imaginar que aquele bem é de quem o detém é justamente a União, tá? Não que os municípios não tenham bem, conforme eu mencionei aqui, a gente tem a previsão tanto no Código Civil quanto tá? É claro que assim, são numerosos os bens públicos municipais. Você pode imaginar aí ruas, praças, jardins públicos. A única coisa é que não há essa previsão específica na Constituição, tá bom, gente? Por isso a gente já pode passar aqui para o nosso segundo tópico dentro dos municípios, que diz respeito à formação e extinção dos municípios. Assim como no caso dos estados, existe a possibilidade de incorporação, desmembramento e fusão. Porém, ainda existe a possibilidade de criação, né? No caso dos estados, não tem como ser criado especificamente do nada um estado, mas no caso dos municípios, sim. Eu trouxe aqui para vocês esse parágrafo 4º, que traz justamente essa previsão. Quais são os requisitos, então, para essa formação e extinção? O Pedro Lenz, ele traz aqui 4 requisitos, tá? De acordo com esse parágrafo 4º do artigo 18 da Constituição. A Lei Complementar Federal, mesma coisa que nós já tínhamos no caso dos estados, plebiscito nós também já tínhamos, e agora nós temos 2 aspectos diferentes aqui, que são o estudo de viabilidade municipal e a lei estadual. Percebam como todos esses requisitos estão, de fato, aqui no parágrafo 4º, tá? A criação e incorporação, desmembramento dos municípios far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia mediante o plebiscito as populações dos municípios envolvidos. Aqui, não somente a área desmembrada, tá, pessoal? Ou fundida, enfim, toda a população interessada tem que ser ouvida dentro desse plebiscito. Vejam aqui, as populações dos municípios envolvidos, após a divulgação dos estudos de viabilidade municipal. Por isso que nós temos aqui, então, estes 4 requisitos. Com isso, a gente mata essa parte aqui de formação e extinção da parte dos municípios, para a gente partir justamente para as competências. A gente está seguindo aí mais ou menos essa mesma lógica sempre, né? Bens, formação e extinção, e a parte das competências. A gente já viu isso na União, nos estados, e agora a gente vai ver nos municípios. A gente vem vindo de cima para baixo, justamente para facilitar a visualização e porque a gente vai diminuindo também o número, a quantidade de matéria. Tudo aquilo que a gente viu já pela União, a gente pega tudo que sobrou para ver nos estados. Tudo aquilo que sobrou a gente vê agora nos municípios, tá? E a competência dos municípios a gente vê aqui justamente no artigo 30, compete aos municípios. E aqui nós temos algumas coisas. Vocês podem ver que é uma competência já bem menor do que o que nós tínhamos com relação à União e aos estados. Mas ainda assim, quando a gente fala da competência administrativa ou material novamente, artigo 23, que nós já vimos. A competência privativa, artigo 30, os incisos 3 a 9 da Constituição, que são justamente estes aqui. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, criar, organizar, suprimir distritos, observar a legislação estadual, organizar, prestar diretamente ou sob regime de concessão serviços públicos de interesse local, manter com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado os programas de educação infantil e de ensino fundamental, prestar com cooperação técnica, novamente, da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população. Lembrem-se, né, saúde e ensino são de todos os entes, tá? É uma competência de todos eles.
promover no que couber adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, e o 9º, promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local. Então, sempre aqui, interesses locais, tá? Por que eu falei que saúde e educação são de todos eles? Porque tem essa previsão na parte de saúde e educação. Mas, quando a gente fala aqui educação infantil e ensino fundamental, geralmente é de fato, ainda que com cooperação técnico-financeira da União e do Estado, diz respeito ao próprio município, essa competência administrativa ou material. É a mesma coisa com relação à saúde. Essa parte tem sempre a cooperação técnico-financeira da União e do Estado, mas o atendimento direto ali é feito pelos municípios. Então, muitas vezes você tem aqueles postinhos municipais, né, creches municipais, quando a gente fala de educação também, para vocês conseguirem visualizar isso daí, tá? A gente tem também, voltando aqui, a competência legislativa. Essa competência legislativa, ela pode ser expressa, que é do artigo 29, que nós vimos ali atrás. É justamente para a definição da sua própria lei orgânica, aquilo que a gente estava falando de poder constituído e não constituinte. Temos também competência legislativa para legislar sobre interesse local ou suplementar, que são os incisos 1 e 2 do artigo 30. O inciso 1 fala legislar sobre assuntos de interesse local. Então, tudo aquilo que diz respeito especificamente ao interesse local será da competência legislativa municipal. E o inciso 2, ele fala em suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. A gente sabe que acaba sendo um pouco mais esvaziada essa competência, né? Porque a maioria das coisas já são previstas para a legislação federal e estadual, mas o município também possui essa competência legislativa suplementar. Para finalizar aqui a parte dos municípios, então, nós temos aqui, ficou um pouquinho pequeno no nosso slide, mas nós temos duas súmulas vinculantes. A súmula vinculante 38 e a 49 do STF. 38 é competente o município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial, e a 49 ofende o princípio da livre concorrência, lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área. A gente tem também bastante jurisprudência sobre esse assunto, porque nada é muito claro, assim, às vezes, nessa repartição de competências, né? Acaba sendo mais uma palavra final do próprio Supremo do que uma interpretação mais objetiva da Constituição. Por isso, acho que vale a pena também dar uma olhadinha na jurisprudência, e quando a gente fala de súmula vinculante, não preciso nem falar para vocês que vocês têm que saber praticamente de cor salteado, né? A cobrança de jurisprudência, principalmente relacionada a súmulas, tem aumentado muito, e nós temos poucas súmulas vinculantes. Então, acho que é um estudo bastante fácil e que vale a pena vocês lerem, relerem e revisarem. Com isso, como eu falei, nós finalizamos aí a parte dos municípios e a gente chega aí ao Distrito Federal e aos territórios. Falando primeiro aqui, item A, sobre o Distrito Federal. Segundo Pedro Lenza, o Distrito Federal ele também possui a capacidade de auto-organização, autogoverno, auto-administração e auto-legislação, conforme nós vimos anteriormente também com relação aos estados, tá? O que eu acho bastante importante aqui, não vou ficar repetindo tudo aquilo que eu falei para vocês anteriormente, mas basicamente o Distrito Federal, eu quero que vocês tenham em mente que, em primeiro lugar, ele não pode ser dividido em municípios. O que significa isso? Que se você chegar em Brasília, no Distrito Federal, você não vai ver uma placa de carro escrito DF Taguatinga, DF Sobradinho, não, sempre vai estar DF Brasília. Todos aqueles outros são regiões administrativas, não são municípios, tá? Eles não têm eleição de prefeito, nada disso. Nem mesmo Brasília. Brasília, embora a gente tenha na mente aí que a cidade não é um município, tá? É somente Distrito Federal Brasília, ponto final. Apesar de estar ali nas placas dos carros. Não tem um prefeito de Brasília, não há vereadores em Brasília, é a chamada eleição órfã. Justamente por isso, nós temos os deputados distritais, a Assembleia Distrital em Brasília, que vai ter competências tanto estaduais quanto municipais, conforme a gente vai ver aqui. Eu até coloquei aqui para vocês. A lei orgânica tem característica de constituição estadual, mas a competência legislativa, ela é tanto estadual quanto municipal. Por quê? Porque não há esses vereadores
Não há este prefeito, simplesmente tem ali o governador do Distrito Federal e os deputados distritais da Assembleia Legislativa Distrital, tá? Isso que eu quero que vocês tenham bastante em mente, e acho que essa visualização de que os carros não têm essas placas aí de Taguatinga, Sobradinho, nada disso, acho que ajuda bastante aí a visualizar e a imaginar como que é, para quem não conhece Brasília ou não sabe muito bem aí os detalhes, tá bom? Nós temos também que a autonomia é parcialmente tutelada pela União. A gente pode ver aqui no artigo 21 da Constituição, compete à União organizar e manter Poder Judiciário, MPDF e dos territórios e a Defensoria Pública dos Territórios. Tá? Aqui, antigamente, a Defensoria do Distrito Federal também tinha algumas regras ali da União, mas isso foi suprimido a partir da emenda 69. E no inciso 14, organizar e manter Polícia Civil, Penal, Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Então, a gente percebe aí que a União tem uma tutela muito grande em cima do Distrito Federal. Com isso, para a gente traçar essas linhas gerais aí do Distrito Federal, a gente encerra esse segundo bloco. No segundo bloco, eu volto para a gente finalizar os territórios e a gente poder seguir adiante, tá bom? Até daqui a pouquinho, aguardo vocês.